Passamos a palavra para a professora Sandra Passinhas, não é? Que vai fazer a moderação do primeiro painel. Olá também, há bocadinho não a cumprimentei, mas também aproveito para cumprimentar, é um gosto também vê-la aqui. E passo a palavra agora, a sessão é sua. Muito obrigada. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a Universidade Nova de Lisboa, na pessoa da professora Mariana França Gouveia. Muito obrigada pelo convite, é sempre um gosto colaborar com a Nova e mantermos viva esta amizade entre a Universidade de Coimbra e a Universidade Nova de Lisboa. Queria também deixar uma palavra de grande apreço pelo Sr. Secretário de Estado, é sempre um gosto encontrá-lo nestas andanças e desejar-lhe que continue tudo a correr tão bem como tem corrido até agora nestes tempos conturbados, ou pelo menos com esta força que tem mostrado. Queria agradecer ao Jorge Moraes Carvalho a oportunidade de participar neste evento importante, que são as primeiras jornadas da Nova Consumer Lab. Queria desejar-lhe as maiores felicidades a ele e à equipa, que corra tudo muito bem, que obrigada por me deixarem fazer parte. É sempre um gosto e é um gosto muito grande participar. Já foi aqui dito pela professora Mariana França Gouveia que são alguns antigos alunos da Universidade Nova. Eu participei em alguns júris de mestrado, reconheço aqui alguns nomes, portanto também para mim é um reencontro. Nós tínhamos mais ou menos acertado que eu faria uma apresentação dos oradores, mas se o professor Jorge Moraes Carvalho permitir, eu iria fazendo um a um, para não pesar muito agora a apresentação e porque imagino que todos os presentes, a quem eu também cumprimento, devam estar ansiosos por começar a ouvir os nossos jovens. E então eu daria a palavra à doutora Maria Miguel Oliveira da Silva. Ela vai falar-nos sobre a exploração laboral no mundo e o direito do consumidor à informação em particular. Estamos a falar de uma mestre pela Nova School of Law e também de uma assessora jurídica do Nova Consumer Lab, portanto alguém que já é alguém confirmado neste mundo e portanto que já não é uma mera expectativa. Tenho a certeza que temos aqui uma grande jurista e eu penso que ela poderia começar já a falar. Eu não estou a ver aqui, já estou a vê-la. Maria Miguel, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde a todos, bem-vindos. É com muito agrado que integro o painel da primeira jornada do Nova Consumer Lab. É também para mim um gosto poder partilhar o tema a que dedico a minha investigação este ano. Desde logo porque acho que todos poderão concordar que a investigação é sempre um trabalho um pouco solitário e qualquer oportunidade para poder partilhar as nossas reflexões são sempre uma oportunidade única que pelo menos pessoalmente procuro não ultrapassar. Mas enfim, vamos ao que nos trouxe até aqui, que são os temas relacionados com o direito do consumo, e começaria por explicar que o meu tema engloba dois ramos do direito distintos, num primeiro momento abordando de facto a exploração laboral no mundo, em regra mais conexionada com os direitos humanos, e num segundo momento abordaria a temática do direito à informação, em particular do consumidor, obviamente um tema relacionado por excelência com o direito do consumo. De facto, eu começaria por apresentar o mote deste trabalho e esse tema de facto prende-se com a notícia que surgiu em 2013, que quando um complexo têxtil no Bangladesh, de 8 pisos, ruiu. Dessa destruição resultou a morte para 1.100 pessoas, mais ou menos, e 2.500 pessoas terão também ficado feridas. Esse evento teve a particularidade de virar os holofotes da imprensa internacional para a situação laboral dos trabalhadores na indústria têxtil e pelo menos teve a particularidade de chamar uma vez mais a atenção da comunidade ocidental para as marcas, enfim, vou chamar-lhe marcas por uma situação, por ser mais fácil aqui neste caso, para as marcas que diariamente consumimos no mundo ocidental. Muitos outros casos terão seguido depois deste escândalo internacional
e, pelo menos para o bem e para o mal, fruto da pressão mediática ou não, nunca saberemos, pelo menos vemos alguma vontade, ainda que tímida, de tentar alterar o panorama no âmbito da indústria têxtil. Na altura, eu julgo que, apenas para, enfim, contextualizar, na altura, no ano 2013, pelo menos nesse complexo têxtil foi apurado que estavam presentes as fábricas fornecedoras de pelo menos o grupo Benetton, H&M e Primark. Portanto, são marcas que qualquer um de nós provavelmente já comprou na vida pelo menos uma vez. No entanto, por acaso posso dar um outro exemplo, não só para dar exemplos maus, não é? Falaria, por exemplo, do caso da Adidas, que é um caso que desde sempre foi, bem ou mal, atribuído, conotada com a exploração laboral na Ásia, e que pelo menos, fruto desta situação ou não, deu largas a uma vontade de alterar a situação e atualmente desenvolve ativamente práticas laborais éticas nas fábricas que utiliza como fornecedores. No entanto, eu diria que ainda há muito a fazer, porque de facto se poderíamos pensar que este é um problema típico da fast fashion ou das marcas desportivas, temos que nos desenganar. Posso, por exemplo, mencionar aqui um relatório de 2018 da Know the Chain. A Know the Chain é uma parceria entre várias ONGs que, enfim, atribuem uma pontuação às diferentes marcas da indústria têxtil de acordo com as práticas que desenvolvem nas suas indústrias. No entanto, este relatório de 2018, como dizia, aponta para um cenário igualmente preocupante, não só na fast fashion, nem nas marcas desportivas, mas, por exemplo, em marcas como a Prada, a Hermès ou até a Michael Kors. No fundo, a exploração laboral tem sido e continua a ser um sério problema da indústria têxtil e que tem sido consentido, perpetuado, com a agravante de ser transversal a todos os níveis da indústria, não sendo apenas só nas marcas de topo, nem só nas marcas mais popularizadas. Mas enfim, este problema levanta uma questão ao direito do consumo. Bom, levanta vários problemas ao direito do consumo, mas aqui para este caso eu diria que releva esta questão. Terá o consumidor, enquanto consumidor, o direito a ser informado sobre a exploração do trabalhador que confeccionou o produto que está a adquirir? Não temos tempo para o debate, mas posso já adiantar. A Lei de Defesa do Consumidor prevê que o consumidor tem direito à informação em particular no seu artigo 8º. Daqui resulta que quando o consumidor se dirige, por exemplo, a uma loja para comprar uma camisola, tem direito a saber as características dessa camisola, quem foi o fornecedor desse artigo, qual o preço, a garantia, enfim, uma série de informações que estão detalhadas no artigo 18. Além disso, muita outra legislação complementar existe, por exemplo, no âmbito da etiquetagem, temos uma norma que obriga que, por exemplo, nessa camisola, teria que estar indicado o tamanho da camisola, o material de que é constituída, instruções de lavagem e o famoso made in. No entanto, não é claro, pelo menos taxativamente, que o consumidor tenha o direito a saber em que condições foi confeccionada essa camisola. Aliás, o próprio made in, o que resulta do made in em Bangladesh, por exemplo, é a origem da fabricação dessa camisola. Para o bem e para o mal, não nos diz se, por exemplo, esse trabalhador foi pago nesse dia. Digo para o bem e para o mal porque arriscar-me a dizer que o made in chega a alimentar algum tipo de estereótipos de, por exemplo, o que é fabricado na Ásia, à partida tem uma conotação mais negativa no que tange a direitos humanos e, à partida também diria que supomos que quando temos uma etiqueta que diz Made in Europa, provavelmente presumiríamos que é eticamente mais responsável. No entanto, essa ideia não tem propriamente correspondência com a realidade, porque temos também vários relatórios denunciando
a disparidade entre o pensamento comum e a situação real. Por exemplo, no caso que falava há pouco, a Adidas, desde sempre conotada atribuída, conotada ali um meio termo com a exploração laboral na Ásia, tem atualmente práticas, pelo menos promovido práticas laborais éticas. E, por outro lado, vou dar aqui um outro exemplo, é apenas um exemplo, poderia citar qualquer outro, da Hugo Boss, que fabricando na Europa, fabricando na União Europeia, na Croácia e na Bulgária, segundo o relatório da Clean Clothes, não pagam salário condigno a 70% dos trabalhadores. Ora, esta situação é problemática, desde logo porque poderá ser suscetível de alterar o pensamento de um consumidor médio quando vê essa informação na etiqueta, mas enfim, voltando ao que dizia, o consumidor não tem o direito, pelo menos taxativo, a ser informado sobre as condições de trabalho em que a camisola que está a adquirir foi confeccionada. No entanto, a questão que se impõe é, deveria ter? Façamos um exercício prático. Se nós entrássemos numa grande superfície e para adquirir uma camisa, por exemplo, e nessa mesma entrada, pode ser a entrada, estaria uma criança a confeccionar essa mesma camisa em condições desumanas. Adquiriríamos essa camisa? À partida diria que não. Mas também podemos fazer um exercício inverso. Se entrássemos nessa grande superfície, sem saber nada, comprássemos essa camisa e só depois do pagamento soubéssemos que de facto essa camisa tinha sido fabricada nas condições anteriormente mencionadas, ficaríamos indignados? Não temos também tempo para este debate, que seria bastante interessante, mas imagino que o consumidor médio provavelmente não compraria a camisa no primeiro caso e provavelmente ficaria indignado no segundo caso. E talvez por isso, pelo menos numa primeira fase da minha investigação, eu diria que talvez seja o tempo de refletir sobre o direito à informação sobre a confecção. Porque esta pequenina informação é suscetível de alterar o comportamento do consumidor na aquisição do produto. Assim como o preço, assim como o tamanho, assim como o material, a confecção do produto está irremediavelmente ligada ao produto final que o consumidor adquire. E, portanto, diria que, pelo menos numa primeira fase da minha investigação, que o consumidor deveria ser informado sobre a origem. Em que termos, de que forma, quais os problemas que se levantam nesta interpretação, quais as consequências jurídicas para o profissional que incumpre o dever de informação, é nisso que estou a trabalhar. Muito obrigada. Doutora Maria Miguel, nós é que agradecemos. É claramente um tema que tem que nos fazer pensar. Permita-me que discorde só numa coisa que disse, porque disse que tratava de dois temas distintos. Trata de um terceiro tema, que é de economia, que é de ciência política, porque na verdade nós, enquanto consumidores, cada escolha que nós fazemos é uma escolha política. E hoje, no momento presente, não sei se concorda comigo, mas no momento presente nós temos verdadeiramente um apelo ao boicote e também um apelo ao boicote, não é? Com produtos nacionais. Portanto, cada ato de consumo que nós fazemos é um ato que traz-se um estímulo e é muito importante que os consumidores tenham essa noção, não é? Que quando consomem eles estão a fazer escolhas e que a força, não é? Todos juntos, as nossas escolhas podem ter um sentido, um significado político muito importante. E muito obrigada pela sua exposição, porque realmente sublinha esta questão do ato de consumo como um ato político. O Sr. Secretário de Estado gostaria de ter ouvido isto, não é? Porque é outra política que se faz e desejo-lhe muita sorte na sua investigação e penso que isto também nos faz perceber que o direito da informação e que às vezes temos tanta informação que acaba por não nos ser propriamente uma informação tão útil, que de facto esta informação de que fala pode ajudar-nos a fazer melhor esta escolha, quer nos boicotes, quer nos boicotes.